Sejam bem-vindos ao especial de informação da RTP Açores. Vasco Cordeiro vai fazer uma comunicação daqui a pouco, pelas 16h30. O Presidente do Governo Regional vai falar no Palácio de Santana e é lá que está a equipa da RTP Açores. Boa tarde, Carlos Alberto Rodrigues. Vasco Cordeiro já chegou à sala? Olá, Dulce, boa tarde. Aguardamos então a entrada de Vasco Cordeiro, Presidente do Governo. Vai acontecer a qualquer momento, aliás, a porta abre-se e às 4h30 em ponto temos então Vasco Cordeiro presente para esta conferência de imprensa para sabermos então o que saiu do Conselho de Governo de ontem. Vamos então ouvir. Obrigado pela vossa presença. Como ontem eu reuni o Conselho de Governo para fazer uma análise, um ponto de situação quanto à forma como aqui do Sul temos essa situação. Em termos de preparação, em termos de medidas que têm sido tomadas, quer na componente de rastreio e de prevenção, quer na componente de apoio para ultrapassar os efeitos sociais e económicos desta situação. Eu passo a dar-vos conta do comunicado deste Conselho do Governo nesta parte referente à situação de Covid-19. Houve um conjunto de outras matérias que foram também decididas pelo Conselho do Governo e que posteriormente, noutras circunstâncias, serão tornadas públicas. O Conselho do Governo, reunido em Ponta Delgada, nesta segunda-feira passada, analisou a situação da pandemia de Covid-19 nos Açores, bem como o conjunto de medidas que a este propósito foram já implementadas na região, quer na perspectiva das dirigidas ao rastreio e contenção dos casos positivos, quer na perspectiva dos apoios dirigidos às empresas e aos trabalhadores no âmbito dos efeitos económicos e sociais da mesma. Ao longo destes 6 meses, o Governo dos Açores já implementou 98 medidas de apoio à manutenção do emprego, ao rendimento disponível das famílias e de incentivo à economia e à manutenção da capacidade produtiva das empresas para minimizar os efeitos sociais e económicos da pandemia de Covid-19. O efeito conjugado destas medidas permitiu que nos últimos 6 meses os Açores sejam a única região do país que tem conseguido manter o nível de emprego sem registrar aumento de desemprego. Na prática, as medidas tomadas asseguraram que as empresas açorianas possam ter apoios significativamente superiores às restantes empresas do país e incentivos financeiros, a fundo perdido, que comparticipam substancialmente das despesas com pessoal, desde que mantenham todos os postos de trabalho. Para apoiar a retoma da atividade económica, foram criados novos apoios, inovadores no contexto nacional, que reforçaram os apoios a fundo perdido, à manutenção do emprego e criaram novos apoios para a formação de trabalhadores no período de menor atividade, incrementando assim as condições para as empresas continuarem a manter todos os seus postos de trabalho. Ao nível da proteção da saúde pública, o sistema de rastreio e vigilância em vigor nos Açores tem-se revelado absolutamente essencial para a detecção atempada de casos positivos, quer na componente dos testes realizados previamente ao embarque, com destino aos Açores a partir de zonas consideradas como de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de transmissão ativas, quer na componente dos testes realizados à chegada, quer ainda e de forma muito significativa na componente dos testes realizados ao 6º dia. À data de hoje, 22 de setembro, a região apresenta a seguinte situação epidemiológica. Desde o dia 16 de março foram detectados um total de 277 casos de infecção pelo novo coronavírus, tendo-se verificado 16 óbitos.
Atualmente, registram-se 55 casos positivos ativos, dos quais 43 na Ilha de São Miguel, 8 na Ilha Terceira, 3 na Ilha do Pico e 1 na Ilha Graciosa. Com os casos diagnosticados e após investigação epidemiológica realizada até o momento, encontram-se identificadas na Ilha de São Miguel 5 cadeias de transmissão local. Registaram-se ainda neste período, desde março, 175 recuperações e neste momento não há qualquer internamento na região por Covid-19, o que acontece desde o dia 24 de maio, ou seja, há mais de 120 dias. Acresce que, no âmbito do sistema de rastreio de passageiros vindos do exterior, foram detectados 73 casos positivos nos testes de despiste feitos na rede de laboratórios convencionada no exterior da região, assim como 71 casos positivos detectados nos testes realizados nos aeroportos à chegada aos Açores. Importa ainda salientar que os testes realizados ao 6º dia, após o primeiro teste, um procedimento que a nível nacional apenas é realizado nos Açores, já permitiram detectar mais 40 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. Estes dados permitem comprovar que, até este momento, o sistema de testagem e detecção de casos positivos tem cumprido a sua função, contribuindo de forma decisiva para a criação de condições de segurança para os açorianos no processo gradual de regresso à normalidade. No âmbito da preparação de resposta à pandemia de Covid-19, tem sido desenvolvido um trabalho de reforço da capacidade do Serviço Regional de Saúde, que atualmente dispõe de 82 ventiladores, o que representa um crescimento de 54% do número destes equipamentos em relação a março, quando se iniciou a atual situação. A região tem 26 quartos de pressão negativa, distribuídos pelos hospitais de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, ou seja, exatamente o dobro, mais 100% dos que existiam antes da pandemia. Temos uma capacidade de processamento de cerca de 1.800 análises por dia nos 2 laboratórios públicos, havendo dias em que essa capacidade já foi para além disso, quando em março a capacidade instalada na região era de cerca de 250 testes diários, ou seja, um crescimento de cerca de 620%. Essa capacidade atual acresce ainda àquela que resulta da rede de laboratórios que estão convencionados com a região e que se situam no continente e também na Madeira. No total, foram já realizados desde março mais de 170 mil testes PCR, cerca de 134 mil dos quais nos 2 laboratórios da região, nos 2 laboratórios públicos, cerca de 36 mil testes na rede de laboratórios convencionados no exterior da região. Além dos laboratórios dos hospitais de Ponta Delgada e de Angra do Heroísmo, está em fase de conclusão a instalação, em colaboração com a Universidade dos Açores, dos laboratórios do Faial, da Terceira e de São Miguel. Em termos de equipamentos de proteção individual, a média de estoques na generalidade das unidades de saúde da região é de 300 dias, estando já, em alguns casos, firmadas aquisições adicionais de algumas tipologias deste tipo de material. Por outro lado, a equipa de monitorização e acompanhamento dos planos de contingência das escolas iniciou esta semana uma segunda ronda de visitas a todas as unidades orgânicas do sistema educativo, com vista a manter o devido acompanhamento dos procedimentos adotados para o regresso seguro às aulas, avaliar a eficácia dos planos de contingência e proceder a ajustamentos se isso se mostrar necessário. Apesar da região estar, assim, melhor preparada, em resultado do trabalho efetuado ao longo dos últimos meses e envolvendo diversas entidades, a situação da pandemia a nível internacional e nacional, a que cresce a chegada do outono e inverno, impõe cautelas acrescidas
bem como impõe que tomemos medidas necessárias para se prosseguir o equilíbrio entre a segurança e a confiança na retoma da vida social e económica da região. Neste sentido, o Conselho do Governo, no âmbito do reforço das medidas de rastreio, detecção e contenção de eventuais casos positivos, decidiu proceder à aquisição de 100.000 testes rápidos que vão permitir reforçar a capacidade de rastreio de eventuais casos positivos de Covid-19, por exemplo, em escolas e lares de idosos da região. Estes testes rápidos, aprovados pelo Infarmed, constituem um complemento aos testes PCR, serão mais um instrumento de despiste, permitindo em menos de meia hora e de forma descentralizada a testagem de casos suspeitos de infecção, a confirmação de casos de infecção ativa e o rastreio de contactos com a adoção dos respectivos procedimentos. A sua utilização privilegiará situações em que, face ao universo numeroso de rastreios de alguma dimensão, seja necessário aferir com rapidez eventuais contágios em complementaridade, reforço essa ideia, com os testes de metodologia PCR. Iniciar de imediato, ou seja, a partir de amanhã, dia 23, a campanha anual de vacinação contra a gripe, começando pelas estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados integrados, abrangendo utentes e funcionários, seguindo-se os profissionais de saúde, restante população beneficiária da vacinação gratuita. O Conselho do Governo decidiu também criar um centro de acolhimento no Palácio de Santa Catarina, em Angra do Heroísmo, com capacidade até 62 camas, destinado a doentes internados em unidade hospitalar ou acolhidos em estruturas residenciais para idosos e outras situações que se venham a justificar, de modo a aumentar o número de quartos e camas disponíveis à semelhança do espaço já criado para o mesmo efeito aqui na Ilha de São Miguel. Reforçar o rastreio para SARS-CoV-2 aos funcionários de estruturas residenciais para idosos, lares residenciais para pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados, casas de saúde, serviço de apoio domiciliar da Ilha de São Miguel, passando de uma periodicidade mensal para uma periodicidade quinzenal. Também estabelecer como frequência de realização de testes de despiste ao vírus SARS-CoV-2 aos profissionais de saúde que prestam serviço nas estruturas do Serviço Regional de Saúde da Ilha de São Miguel, 15 em 15 dias, em vez da periodicidade mensal, como atualmente se realiza. O Conselho do Governo deliberou também constituir 2 equipas de profissionais, nomeadamente da área de enfermagem e de apoio ao idoso, que ficarão em estado de prontidão de forma a suprirem, de imediato, uma eventual carência de recursos humanos decorrentes de um cenário de surto que se venha a verificar em estruturas residenciais. Uma das equipas estará sediada na Ilha de São Miguel, a outra das equipas estará sediada na Ilha Terceira. Recomendar às instituições particulares de solidariedade social e misericórdias com valências de acolhimento residencial e serviço de apoio domiciliário na Ilha de São Miguel, a adoção de uma metodologia de organização de horários de trabalho em espelho, de forma a garantir a existência de uma equipa disponível em caso de contágio por Covid-19 da equipa que esteja em funções. Será a este propósito criado um novo instrumento financeiro direcionado a essas instituições, de forma a colmatar o eventual acréscimo de custos com o pessoal que decorram da adoção desta medida. O Conselho do Governo deliberou também reforçar o apoio às instituições particulares de solidariedade social e misericórdias, gestoras de respostas sociais, através da constituição de equipas mistas de saúde e solidariedade social para verificação das condições específicas de funcionamento destas estruturas com vista à prevenção e controle de infecção por Covid-19. Dar orientação às escolas públicas da região autónoma dos Açores, ou seja, para todas as ilhas,
para a adoção da regra de só contarem com a presença física de pessoal docente e não docente, que eventualmente tenha regressado de deslocação ao exterior da região, após a obtenção de testes negativos de despiste ao vírus SARS-CoV-2, incluindo o teste realizado ao 6º dia. Em 10º lugar, criar um incentivo financeiro à realização de testes de despiste ao SARS-CoV-2 prévios ao embarque para a região, a partir de zonas consideradas pela OMS como zonas de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de transmissão local ativas, utilizável exclusivamente em compra de bens e serviços na região, servindo também o propósito de estímulo à atividade económica local. Recomendar o uso de máscara em espaços públicos abertos, com grande concentração de pessoas, ou seja, em locais de maior dificuldade a garantir o distanciamento físico recomendado. Esta recomendação será em breve alvo de respectiva orientação da Autoridade Regional de Saúde. Esta recomendação assume especial relevância para os casos em que se aguarda o resultado do teste de despiste realizado ao 6º dia, devendo quem se encontra nestas circunstâncias ter também especial atenção ao cumprimento das restantes medidas de proteção de saúde pública. Para além destas, e agora no âmbito das medidas de apoio a diversas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19, o Conselho do Governo decidiu criar um apoio extraordinário a atribuir a todas as filarmónicas dos Açores, no valor de 2.500 euros, prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a suspensão de pagamento por parte dos pescadores e armadores de taxas e preços previstos no Regulamento Geral de Funcionamento das Lotas entre postos de recolha e veículos de recolha da região autónoma dos Açores, prorrogar até 31 de março de 2021 a campanha de incentivo ao turismo interno Viver os Açores e estendê-la à realização de férias na própria ilha de residência. Convém, apenas a título informativo, esta campanha resultou num impacto significativo na dinamização de fluxos turísticos na época alta, à data de hoje e, portanto, num período de apenas 3 meses, e dentro daquele que era o quadro de funcionamento desta campanha até esta data, estão inscritos na plataforma cerca de 8.400 beneficiários, dos quais mais de 5.000 já finalizaram o processo de submissão. Estas novas medidas, que se juntam ao conjunto de outras medidas que têm sido implementadas em várias áreas, pretende reforçar a capacidade da região para prosseguir este esforço de, em primeiro lugar, assegurar a saúde pública dos açorianos. Tratam-se de medidas que, interligadas entre si, permitem um necessário e fundamental equilíbrio entre a segurança dos açorianos e a confiança na retoma da nossa vida em sociedade e da atividade económica na região. Naturalmente, e como tem sido sempre até aqui, todas estas medidas estão sujeitas a uma avaliação permanente em função da situação epidemiológica que, a cada momento, se verificar na região e a nível nacional e internacional. Por último, estas medidas não substituem aquela que é a responsabilidade individual de cada um, os cuidados e as práticas que cada um deve ter no momento em que, conforme é possível ver em cada noticiário, há um recrudescimento, quer a nível internacional, quer a nível nacional. E, portanto, nenhuma destas medidas dispensa o cuidado e a responsabilidade individual de cada um. Eu estou à vossa disposição, se houver alguma questão que queiram colocar. Este conjunto de medidas parece ser, de certa forma, um plano lá para aquilo que vai ser o período de outono e inverno, mas, como é conhecida a situação a nível nacional, tem havido, de certa forma, números que estão a preocupar as autoridades de governo e as autoridades de saúde e os cidadãos em geral, porque, de facto, a situação não está a evoluir como era previsível há 4 ou 5 meses atrás. O Governo Regional tem, eventualmente, algum plano B para que, se for necessário, tomar medidas destinadas, por exemplo, a cortar fluxos de passageiros ou de pessoas entre o continente, a Europa e os Açores?
ou seja, um conjunto de medidas que possa, de certa forma, isolar novos assuntos, também é risco, dessa forma também, eventualmente, a própria economia. João Soares Ferreira, nós já fizemos essa estrada, com resultados que todos conhecem. De qualquer das formas, e é isso também que pretendo significar com essa referência final, é que um dos aspectos desafiantes desta situação que todos nós estamos a viver é que de um minuto para o outro a situação altera-se. E naturalmente que há medidas que devem ser implementadas também em função da evolução desta situação. Qual é uma das grandes diferenças que nós temos hoje em relação a março? Bom, em primeiro lugar, nós temos montado um sistema de vigilância e de rastreio que, julgo que é público até este momento, tem permitido a sinalização de casos. Mesmo numa situação em que existe uma cadeia local, não é especialmente complexo nós percebermos, uma vez que há o registro de todas as entradas, percebermos como pode acontecer. Isto é uma diferença bastante significativa em relação a março, e é uma diferença que se traduz em maior segurança para os açorianos. Obviamente que a situação evolui e pode sempre acontecer. Este sistema que temos não garante que não surjam casos. O que este sistema garante é que nós detectamos os casos que surgem, que é diferente. Até o momento, isso tem sido conseguido. Se nós continuarmos a contar com a colaboração das pessoas e com a consciência das pessoas em relação aos cuidados a ter, eu acho que é possível, perfeitamente possível, passarmos esta circunstância e este período com a relativa acalmia. Mas não nos fiamos apenas nisso. Por isso é que algumas destas medidas que aqui estão, nomeadamente incrementar a frequência de testagens em situações que são, para nós, críticas, determinadas orientações, nomeadamente na questão das escolas, em que pessoal docente e não docente, que eventualmente regresse do exterior, deve ter 2 testes negativos e deve esperar até o teste do 6º dia, antes de ter presença física. Tudo isto visa preparar também e adequar a esta situação que se vive. Mas, de um minuto para o outro, pode ser necessário tomar mais medidas e medidas mais duras, digamos assim. Uma pergunta que várias pessoas têm feito nas últimas horas e até se calhar nos últimos 2, 3 dias é onde é que estão as 5 cadeias de transmissão local que são conhecidas na Ilha de São Miguel? Eu preferia que esta parte fosse respondida pela Autoridade Regional de Saúde. É uma questão que a Autoridade Regional de Saúde até estará, do ponto de vista técnico, melhor habilitada para esclarecer aquilo que for possível e que é necessário esclarecer. Eu gostaria só, deste propósito, de relevar o seguinte. Mesmo em relação a essas circunstâncias, mesmo em relação a essas cadeias, e fruto também de todo este trabalho que tem sido feito, é possível, ou foi possível, com relativa rapidez, identificá-las e, no fundo, estarmos preparados, estarmos a rastrear, estarmos a acompanhar aquilo que pode ser a evolução destas situações e destas cadeias. Significa isto uma garantia de que não surgirão mais casos positivos nessas cadeias ou de que não surgirão mais cadeias de transmissão? Não, eu não posso garantir isso. Agora, o que a mim me parece evidente é que nós hoje estamos, e para além desta questão dos números e dos testes, nós hoje estamos também do ponto de vista do conhecimento que temos do comportamento do vírus e desta situação, melhor preparados para garantir cada vez mais uma situação de rastreio, de detecção e de contenção. O Governo dos Açores criou um dispositivo para os passageiros que vêm para a região fazerem o teste prévio.
Pergunto se o Governo estudou a viabilidade, talvez até do ponto de vista legal, de obrigar os passageiros, ou seja, se só entrar no chão quem já vem com o teste. De todo o trabalho feito em relação a esta matéria, a nossa opção foi neste sentido. Que incentivo vai dar este? É um incentivo que se traduzirá num incentivo financeiro quanto à aquisição de bens e serviços aqui nos Açores, sobretudo de serviços, por exemplo, ligados à restauração, ligados à animação turística, e que por essa via poderá também, é uma forma também de ajudar a recuperação deste setor. Portanto, o passageiro, se fizer o teste no Exatamente. Há todo um processo de sinalização. A ideia é tornar o processo o mais simples possível. Se o passageiro, no momento de embarque, tem já o teste feito, esse passageiro tem direito a este incentivo para utilizá-lo apenas na região. Sr. Presidente. Só de perguntar, até o momento, quanto é que a região já gastou em testes à Covid? Valor sobre o valor dos testes. O necessário. Sr. Presidente, esta semana tivemos o início da escola, tivemos já um primeiro caso numa escola. É um homem atento, certamente passa que há muito aglomerado dos estabelecimentos de ensino. Uma das medidas que aqui diz é o uso de máscara em locais onde não se conseguir manter o distanciamento. Esse, por exemplo, será um dos locais. Não acha que, ou está previsto também haver uma mensagem especial ou direcionada especificamente a esses alunos, alertando-os para isso mesmo? Eu julgo que hoje em dia toda a gente está consciente da importância dos cuidados que há a ter. Nós tivemos uma situação no primeiro dia de abertura de aulas que não tinha a ver com isso, presumo que não é isso que se refere. Nós não podemos ter uma orientação para cada aspecto da nossa vida em sociedade. Não é assim que funciona. Aliás, há até quem diga que já há intromissão a mais. Por isso é que eu digo também que estas medidas não dispensam aquilo que é a responsabilidade individual de cada um. Este é, efetivamente, um assunto que pode pôr em causa a nossa saúde, a nossa vida, para já não falar, obviamente, nas outras questões da nossa sociedade e da nossa economia. Há um conjunto de medidas que as entidades públicas, ao mais diverso nível, o Governo Regional, as câmaras municipais, enfim, um conjunto de entidades que tomam, mas não é possível haver uma orientação para cada pessoa individualmente e uma orientação ou um polícia, permita-se a expressão, em cada situação. Até o momento, o balanço que eu faço é que tem havido essa responsabilidade. E gostava também de dizê-lo, e gostava também de referir, na esmagadora maioria dos casos. Deixaria aqui um apelo a que esses cuidados fossem redobrados, especialmente nesta fase em que vamos entrar, de inverno, enfim, que já é mais do que conhecido aquilo que vamos atravessar neste período. Eu gostaria de perguntar se há um valor para este incentivo que vai ser dado a destinado. Esse tempo ele será divulgado. Outra questão é se esta questão da máscara, espaços abertos, Questão também relacionada sobre a máscara. É em espaços onde seja mais difícil manter o distanciamento. Nós acompanhamos, nesta matéria, aquilo que ainda ontem a Direção-Geral de Saúde teve a oportunidade de referir. O exemplo que o seu colega referiu é um desses exemplos. Em situações em que seja mais difícil manter o distanciamento físico, aí é recomendado o uso de máscara, pode efetivamente fazer a diferença. Só uma questão para esclarecer melhor aquela medida de apoio a quem faz o teste antes de considerar. Eu suponho que isso aplica-se a quem faz o teste fora daquela rede que o Governo Regional tem convencionado. Não. Esses casos também estão previstos? Sim, sim. Sendo o Governo Regional... O objetivo aqui é fomentar a realização de teste antes do embarque. Esse é o objetivo. Não é apenas... Não substitui... as pessoas... Não. Por exemplo, no caso Desde logo que as pessoas... do Canadá... Não. Essa medida, o que pretende é ser um incentivo e
de todas as possibilidades que analisamos, este foi o caminho que entendemos mais seguro de tomar, um incentivo a que haja a realização de teste antes do embarque. São cerca de 200 postos em todo o país que estão convencionados com a região para a realização destes testes. E, portanto, achamos que isso... Quem vem dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, não pode usufruir desta medida. A formulação é esta, ou seja, zonas consideradas de transmissão ativa podem usufruir desta medida. Obrigado. Que importância confira ter esta medida como uma parte significativa dos casos positivos que têm sido identificados ao 6º dia? Eu penso que em relação ao 6º dia pode não haver uma relação tão direta, não é? Porque a questão do 6º dia, os Açores são a única região do país que estão a fazer testagem ao 6º dia após, não tem a ver com o facto do teste ser feito antes ou depois. Tem a ver com 6 dias decorridos depois do teste. Não sei se me estou a fazer entender. Não releva para o 6º dia se o teste é feito antes do embarque ou depois do embarque. O que releva é que são 6 dias depois do primeiro teste. Com o conhecimento que existe à data, a estimativa é que nessa altura é possível já detectar carga viral e, portanto, se há essa situação, e nós temos a prova de que assim é, que têm sido detectados cerca de 4 dezenas de casos, se não me falha a memória, nesta situação, e, portanto, pretendemos continuar essa ideia de incentivar as pessoas a fazerem o teste antes de embarcarem para a região, permitirá, no fundo, uma melhor gestão de todo o processo em termos de rastreio, detecção e controle. Falou aqui de equipamentos para o Serviço Regional de Saúde. Pergunta sobre os equipamentos para o Sistema Regional de Saúde e ao nível dos recursos humanos. Também há, aliás, ao longo deste tempo, a senhora Secretária Regional da Saúde, ainda recentemente no plenário, referiu já cerca de 3 centenas de recursos que foram contratados até início de junho. Há também um conjunto de outros processos que estão em curso de contratação. Foi falado também aqui em termos de medidas para reforçar, sobretudo nesta componente da enfermagem, a capacidade de resposta para situações ligadas às estruturas residenciais para idosos. No fundo, quer na componente de recursos humanos, quer na componente de equipamento, nós hoje estamos melhor preparados do que estávamos. Isto é a garantia de que não é necessário mais nada. Não, não é. Não é garantia disso. E tanto assim é que, repare, nós passamos, se não me falha a memória, de uma situação que em fevereiro, março havia uma capacidade de estoques que dava para cerca de 60 dias. Nós estamos neste momento em relação a mais de 2 dezenas de itens que integram os equipamentos de proteção individual. Nós estamos com uma média de capacidade, ou seja, há estoque para cerca de 300 dias. Há equipamentos que têm para além disso. Esta é a média. Naturalmente que há outros que têm. No fundo, qual a programação que temos feito, ou o planeamento, é no fundo a 3, a 6, a 9 meses, de forma a podermos garantir que mesmo nessa situação do outono, essa situação em que surgiram gripes, aquilo que é necessário para podermos acudir a uma situação mais intensa, digamos assim, temos capacidade para fazê-lo. Mas, nesta como noutras circunstâncias, ninguém adivinha o futuro. Nem ninguém pode garantir, não vão surgir casos, não vão surgir mais casos. Uma vez que o Conselho do Governo de ontem foi também um Conselho de balanço, de análise, foi isso que pretendi dar-vos conta. E, sobretudo, significar este aspecto que me parece importante, não só ao nível das entidades públicas e não só ao nível desse trabalho, também ao nível da própria consciência das pessoas sobre aquilo que está em causa e os cuidados que devem ter. Obviamente que a situação hoje é diferente daquela que era em fevereiro e em março. Temos até o momento conseguido passar esta situação com o esforço de todos. Julgo que teremos também condições para ultrapassar aquilo que está à nossa frente.
Na próxima semana vamos ter também o início do ano letivo na Universidade dos Açores. E perspectiva-se que venha mais um grande fluxo neste caso, estudantes para a região. Estas medidas, como o João perguntou há pouco, fazem parte de um plano A do Governo. Há também já isso em mente e uma possibilidade de um plano B, se tiver que restringir um pouco mais? Repare, eu tenho conhecimento que a Universidade tem, porque tem a sua autonomia e tem definido e tem mantido um contacto também com as autoridades de saúde, tem um plano e regras muito estritas quanto a essa circunstância da abertura do ano letivo. Eu preferia não me alongar, uma vez que é a própria Universidade que tem definido também a articulação com a Autoridade de Saúde, mas tenho conhecimento de que há essas regras, que há esse trabalho, que há no fundo essa preparação. Se não houver mais questões, eu agradeço a todos a vossa presença e desejo-vos um bom trabalho. Muito obrigado. Ora, está Vasco Cordeiro então a abandonar esta conferência de imprensa, anunciando aqui estas 11 medidas saídas do Conselho de Governo de ontem, juntamente também com mais algumas medidas de apoio direcionadas e específicas para este período de outono-inverno, na expectativa de que, e como o próprio acabou de referir, não havendo mais casos, que é o que todos queremos, é evidente, havendo também essa possibilidade, mas tentando conter ao máximo. Obrigada, Carlos Alberto Rodrigues, em direto de Santana, a acompanhar a comunicação de Vasco Cordeiro depois do Conselho de Governo reunido ontem. Ficam então aqui algumas das medidas aprovadas em Conselho de Governo, nomeadamente a aquisição de mais de 100 mil testes rápidos de testes à Covid-19, a campanha de vacinação da gripe que arranca já amanhã, a criação de um centro de acolhimento com 62 camas em Anga do Heroísmo, a reforçar o rastreio aos profissionais, a todos os profissionais de saúde, para que seja feito de 15 em 15 dias, também aqui um reforço de apoio às IPSS e uma nota especial às escolas públicas, a todo o pessoal que tenha regressado à região, que só deve começar a trabalhar com 2 testes negativos, com resultados negativos à Covid-19. Foram então algumas das medidas anunciadas há pouco por Vasco Cordeiro nesta comunicação que surge um dia depois do Conselho de Governo, num dia em que foram detectados mais 4 casos de Covid-19, 3 em São Miguel e 1 na Terceira. Em São Miguel, o caso de uma mulher que chegou do continente com análise negativa e testou positivo ao 6º dia. E o caso de um homem e de uma mulher que vieram do continente e testaram positivo à chegada. O caso da Terceira é referente a um homem de 46 anos que chegou do continente com análise negativa e testou positivo ao 6º dia. Nas últimas 24 horas, as análises revelaram então estes 4 casos positivos e há também uma recuperação a registrar na Terceira de um homem de 51 anos de idade. Desde março, e como foi referido há pouco, já foram detectados 277 casos de Covid-19 nos Açores. Há 175 recuperações a registrar e um total de 16 óbitos. São, neste momento, 402 as vigilâncias ativas. Os Açores têm, então, 55 casos positivos ativos, dos quais 43 em São Miguel, 8 na Terceira, 3 no Pico e 1 na Graciosa. Fica assim, então, um resumo dos números da Covid-19 hoje nos Açores. Obrigada por ter estado desse lado nesta especial informação da RTP Açores. As notícias regressam mais logo às 20 no Telejornal. Tenha uma boa tarde.